Aleluia. Você pode dizer amém a esta palavra? Então abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Você que está aí na sua casa, participando, daqui a pouco o momento da nossa ceia. A você que está nos visitando pela primeira vez, que seja uma noite de bênção sobre a sua vida. Nós temos a Dulce, cunhada aqui da Neia, não é isso? Visão de Salvador. Bem-vinda, que Deus abençoe. Verso 29, vamos ler apenas um texto da palavra de Deus. É um texto muito conhecido. Esse capítulo 24 fala da ressurreição. A partir do verso 13 fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, uma história conhecida praticamente de todos nós. E o versículo 29, a palavra de Deus diz assim: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Vamos repetir? E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, o nosso coração é grato a Ti. Grato a Ti por esse dia, por esse tempo de adoração e celebração ao Teu nome. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos. Obrigado pelos louvores que o Senhor nos permite cantar para a glória do Teu nome. Obrigado por esse tempo quando podemos consagrar os nossos dízimos e ofertas, e agora a Tua palavra que será ministrada ao nosso coração. Que a presença do Teu Espírito Santo continue falando a cada coração sedento e cada ouvido aqui aberto para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. O texto lido, conhecido de muitos de nós, nos fala desses dois discípulos no caminho de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia ficava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E a conversa desses dois discípulos girava em torno dos últimos acontecimentos. Era a paixão de Cristo. Eles estavam celebrando a Páscoa, eles estavam falando da morte de Jesus. Só que esses dois discípulos estavam falando com um semblante triste. O coração desses dois discípulos estava semelhante ao coração de milhões de brasileiros e de milhões de pessoas que na Páscoa dá uma ênfase maior ao sofrimento, dá uma ênfase maior à morte de Cristo. Assim estavam esses dois discípulos. E um falava para o outro: como será agora de nós? O que vai acontecer com a gente? O que nós vamos falar com os nossos familiares? Lá atrás, quando este homem esteve aqui, nós abrimos mão de muita coisa para segui-lo. Nós renunciamos muita coisa em nossa vida e agora ele morreu. Ou seja, a esperança desses homens, desses dois discípulos, morreu no Calvário. Você pode repetir comigo? A esperança daqueles discípulos morreu no Calvário. E aí no verso 17 do capítulo 24, Jesus se aproxima deles, e Jesus começa a perguntar: por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? E aí eles começam a falar e a abrir o coração. É interessante que eles conheciam bem essa história. Eles conheciam o Antigo Testamento, e aí eles deram uma belíssima explicação àquele peregrino que estava caminhando com eles, que até então eles não sabiam quem era. E é interessante que, apesar desses dois discípulos conhecerem a palavra, faltava a eles a revelação da palavra. Apesar de serem profundos conhecedores da Bíblia, do Antigo Testamento, eles não ainda tinham conhecido aquele cordeiro de quem o Antigo Testamento falava. Eles talvez não haviam entendido de que a morte de Cristo era uma confirmação de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava. Faltava a eles a revelação, ou seja,
todas as promessas que eles ouviram falar de Jesus foram deixadas no túmulo. E aí, quando você olha o verso 21 desse capítulo 24, o que é que ele diz? E nós esperávamos que fosse ele o que remissa a Israel. Ou seja, esses discípulos estavam seguindo a Jesus, acompanhando Jesus, com uma motivação errada. Esses discípulos estavam andando com ele, porque na mente deles, Jesus iria estabelecer um trono em Jerusalém, iria estabelecer um trono em Israel, iria acabar com o jugo romano, eles iam parar de mandar impostos para Roma. A motivação do coração desses discípulos, de repente, pode ser a motivação de muita gente que hoje está numa igreja, está seguindo a Jesus. E a pergunta que nós temos que fazer nesta Páscoa é: por que eu sigo a Jesus? Qual a razão do meu coração em estar cantando louvores, em estar pregando este nome? O que me leva a amar a Jesus, a servir a Jesus, a seguir a Jesus? A esperança desses discípulos estavam na terra, estavam na possibilidade de ocupar um cargo político. E a gente vê muito isso quando dois discípulos, se não me falha a memória, Tiago e João, a mãe desses dois discípulos, chegam até Jesus e fala: olha, quando o Senhor estiver reinando, arranja um lugarzinho para os meus filhos, arranja um emprego, deixa que eles sentem da sua direita e da sua esquerda. E aí eu fico me perguntando se aqueles discípulos que viram Jesus, andaram com ele, viram os sinais, tiveram dificuldade de assimilar quem era Jesus, eu imagino nós, a probabilidade do nosso coração estar enganado, estar talvez motivado por tantas coisas que não seja primeiramente o céu, que não seja o reino de Deus, que não seja o próprio Senhor Jesus. E isso me faz lembrar da oração do salmista quando diz: sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por caminho eterno. Você pode dizer amém? Esses dois discípulos representam milhares e milhares de seguidores de Jesus que têm as suas vidas amarradas ao passado. Esses dois discípulos representam milhares e milhares de cristãos que estão caminhando e Jesus do seu lado, mas a sua vida é vivida com experiências antigas, experiências amargas. Mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus conversando com eles, o fato de estar focando experiências do passado limita uma caminhada livre, uma caminhada plena na presença de Deus. Esses dois discípulos representam milhares e milhares de cristãos que já não acreditam mais, já não sonham, já não são capazes de acreditar na possibilidade de um milagre. Jesus estar aqui caminhando com esses dois. Se não me falha a memória, esse encontro de Jesus com esses dois discípulos é o maior estudo bíblico que Jesus dá a duas pessoas. Um investimento que Jesus faz na vida desses dois. Um tempo, uma energia que ele gasta para que através desses dois homens a revelação de quem é Jesus possa alcançar uma comunidade, possa alcançar uma cidade. Quando você olha o verso 22, eles dizem assim, no verso 22, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aonde? Foram aonde? Foram a um sepulcro. Mas o que diz o verso? Elas não acharam o corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que dizem que ele vive. O que esses discípulos estavam dizendo? Eles estavam agora vivendo da experiência de outras pessoas.
Eles estavam falando, olha, duas mulheres conhecidas nossas, duas mulheres que são membros da nossa igreja, duas mulheres que nós conhecemos foram ao sepulcro. Lá elas tiveram uma visão. Ou seja, esses discípulos estão dando um testemunho, não daquilo que eles vivenciaram, mas o que outras pessoas vivenciaram. A minha oração é que nesta Páscoa, nesta ceia, eu e você tenhamos as nossas próprias experiências. Eu e você não fiquemos aqui celebrando a Páscoa dos judeus. Não fiquemos aqui tentando trazer todos esses rituais do Antigo Testamento, mas tenhamos a nossa própria experiência. Paulo diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ele diz, vamos celebrar, vamos adorar, mas uma celebração que parta do meu coração. Uma celebração onde me leva a entender quem eu sou em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Esses discípulos, eles quando ouvem as experiências das outras pessoas, a dúvida ainda passa a ser maior. O que diz o verso 24? O verso 24, aqui do capítulo 24, diz assim: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Então preste atenção. Primeiro, esses dois discípulos falam das mulheres que foram, que tiveram uma visão. O verso 24 nos fala aqui, nós lemos, a gente vai repetir, continua dizendo aqui que alguns outros estiveram lá. E mesmo assim, eles não viram. O que esse texto me ensina? E eu queria que você prestasse atenção em três coisas fundamentais que eu e você podemos extrair aqui desse texto. Eu queria pensar com você sobre três coisas que podem acontecer conosco. Três coisas que de repente estão presentes em nossas vidas, que a gente vê presente aqui na vida desses dois discípulos. Olhe para mim, nós estamos vivendo num tempo da pandemia. Um dos grandes malefícios que a pandemia tem feito na vida das pessoas, além da morte, que para alguns é talvez uma tragédia, não para todos, aqueles que têm um entendimento do que seja a morte, têm uma percepção diferenciada. Mas o que a gente aprende aqui nesse texto, que aprende com a pandemia também, e a gente percebe isso como pastor, é que a pandemia está tendo o poder de roubar a alegria de muitos cristãos. A pandemia tem o poder de roubar aquela, primeiramente, e a primeira ideia que eu quero compartilhar aqui, tem levado muita gente a perder a consciência da presença de Jesus. Eu queria que você pensasse nisso. A primeira ideia que eu aprendo aqui, não apenas com a pandemia, mas com a resposta desses discípulos, é que eles perderam a consciência da presença de Jesus. Hoje nós estamos para celebrar a ceia do Senhor. A gente observa a preocupação de Deus, já conhecendo o nosso coração, já sabendo da negligência que estaria presente, da omissão, da probabilidade de a gente com facilidade se esquecer de Deus. Ele instituiu a ceia. A ceia é um memorial, é para trazer à nossa memória quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Então esse texto nos ensina que eles perderam a consciência da presença de Jesus. Pastor, como que eu posso me avaliar dentro desse contexto? Quando é que uma pessoa perde a consciência da presença de Jesus? Esses dois discípulos estavam com Jesus, andando com eles. E eles não conseguiram perceber a presença de Jesus.
De repente você está num momento de culto, de adoração, não somente no templo, mas na sua casa, lá no seu ambiente de trabalho. E de repente o seu foco tem sido a pandemia, o foco tem sido as notícias de jornal, o foco tem sido tantas tragédias que têm acontecido, e você gasta tempo, e você investe energia falando sobre isso, e alimentando-se de mentiras, e reproduzindo mentiras. Então esta é uma evidência de que você talvez está perdendo a consciência da presença de Jesus. Algo que nós temos perdido também com a pandemia, e que esses discípulos perderam, foi o que? Foi a sensibilidade em ouvir os testemunhos. Ou seja, as mulheres foram lá e testemunharam, as outras pessoas foram lá e testemunharam, mas os testemunhos não foram capazes de mexer com eles. Eles estavam adorando a Deus, mas quando alguém falava, olha, eu tive uma experiência com Jesus, aquilo não impactava a vida deles. Hoje pela manhã eu falei de um filme que assisti com a Sunamita, eu não lembro o nome, Em Defesa de Cristo. Muito de vocês deve ter assistido, é bem antigo. Uma das coisas que mais me impactou neste filme é quando o esposo, depois de tentar ridicularizar Jesus, o jornalista, depois de tentar provar que ele não morreu, enfim, resumindo, é quando ele chega para sua esposa e decide abraçar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Aquilo me impactou, mesmo sabendo que é um filme, mas porque me impactou, porque nós não estamos mais vivendo isso. Nós não estamos mais ficando sensibilizados quando alguém fala que conheceu Jesus e amou a Jesus. É como se alguém estivesse falando, olha, nós estamos ficando mais felizes quando alguém fala que conseguiu uma porta de emprego do que conhecer a Jesus. E eu queria convidar a você e a mim também a pensar sobre isso, sobre perder a sensibilidade em ouvir os testemunhos. E uma terceira coisa que esse texto me ensina é que eles perderam a paixão e o entusiasmo pela palavra. Perderam a paixão e o entusiasmo pela palavra. E eu quero louvar a Deus por sua vida. Você que está aqui me acompanhando nas redes sociais. Graças a Deus por você. Graças a Deus por nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Milhares e milhares de cristãos estão ficando na beira do caminho. Peça a Deus misericórdia por você. Peça a Deus misericórdia por sua casa. A propósito, o tema da mensagem de hoje eu coloquei: fica em casa, Jesus. Fica em casa, Jesus. Então você que está me ouvindo na sua casa, você que está me ouvindo aqui nesta noite, que nós possamos atender esse ficar em casa, e eu coloquei aqui entre aspas, porque a ideia aqui não é fazer apologia disso daí, nada a ver e nada contra, mas a ideia maior aqui, a ideia principal é trazer Jesus para dentro de casa. A ideia principal não é simplesmente estar em casa, mas será que Ele está? Será que há paixão no meu coração? Mesmo sem poder estar no templo adorando, será que em casa, no meu trabalho, eu consigo manter esta paixão? Eu consigo celebrar? Olha, depois da gente ouvir atentamente, os discípulos aqui abriu o coração. Eles falam aqui das suas angústias, do medo, da insegurança. Eles não sabiam o que ia acontecer. E aí Jesus começa a confrontá-los com a palavra. Jesus começa aqui a falar: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aí no verso 29, depois de Jesus confrontar, depois de Jesus levá-las a uma reflexão, no verso 29, esses dois discípulos fazem o convite mais relevante que um homem e uma mulher pode fazer na sua vida, que é convidar Jesus para entrar na sua casa. O que diz a palavra de Deus? Vamos ler. E eles
o constrangeiro, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Você pode dizer amém? Eu queria que você repetisse a parte final desse texto. E quando você estivesse lendo isso, imagine você convidando Jesus. Imagine você, Jesus respondendo o seu pedido. Imagine você, ele entrando para ficar com você dentro da sua casa. Vamos ler a última parte? E entrou para ficar com eles. Uma outra versão diz que eles insistiram. E é interessante que até então eles não sabiam ainda quem era Jesus. Estavam movidos aqui de uma característica que é presente no judeu, que é a hospitalidade. E a Bíblia diz que algumas pessoas, sem saber, hospedaram anjos. Então, quando você semeia na vida de alguém por meio da hospitalidade, sem saber, você pode estar hospedando anjos. Então eles insistem, eles constrangeram, e a Bíblia nos diz que ele entrou para ficar com eles. Esse entrar para ficar com eles, entrar em sua casa, me faz lembrar da Páscoa lá do Antigo Testamento. Você conhece a história, quando o anjo da morte ia passar na casa dos egípcios, e todos os filhos primogênitos iriam morrer. Um sangue nos umbrais das portas das casas dos israelitas, do povo escolhido. O anjo da morte passou e poupou a vida dos primogênitos que estavam dentro das casas. Havia uma presença de Deus, eles estavam debaixo de uma promessa do Senhor. E isso me faz pensar sobre a importância da casa, a importância que a gente encontra na Bíblia Sagrada desse ambiente tão propício para ter experiências com Deus. E aí no verso 30, eu queria que você lesse também comigo o verso 30, o que diz a palavra de Deus? Vamos ler. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Você pode dizer amém? Vamos ler outra vez. E aconteceu que, estando com eles à mesa, o que é que ele fez? Ele tomou o pão, o abençoou, e ele fez o quê? Ele partiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Um gesto tão simples, que todos os dias, eu e você, que todos os dias nós fazemos. Na maioria das vezes sentado à mesa. E em muitos momentos ao lado da família, ao lado dos filhos. Um gesto tão simples. Mas havia uma intencionalidade no coração e na mente de Jesus, para que esse partir do pão fosse além desse gesto. O verso 31 diz a palavra de Deus que quando ele parte o pão, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Nós estamos hoje participando da ceia do Senhor. Uma mesa é preparada para a ceia. Muitas casas estão abertas, famílias estão reunidas agora. Nós estamos aqui, uma mesa está preparada, o nosso coração. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de revelação. Mesa é lugar de restaurar a esperança. Mesa é lugar de restaurar a intimidade do casamento. Mesa é lugar de falar dos milagres. Mesa é lugar de trazer à memória quem é Deus, quem é Jesus.
Mesa é lugar da gente ouvir os filhos perguntar: papai, o que é isso? Quando Êxodo capítulo 12, verso 26, Deus pede ao povo de Israel que construa ali um altar, quando eles estiverem celebrando a Páscoa, e a ideia é o seguinte: quando os vossos filhos os perguntarem: que culto é este vosso? Papai, o que é isso? O que aconteceu? Que os pais falem com os filhos, que os pais testemunhem, que os pais falem das grandezas de Deus, que os pais declarem com os lábios, com o coração, quem é Jesus, naquele lar, naquela casa, naquela mesa. Amém ou não amém? Pode aplaudir ao Senhor com alegria, pode adorar a este Deus. Ele partiu o pão, Ele o abençoa, Ele dá aos seus discípulos. No momento que eles pegam este pão, daqui a pouco você vai pegar o cálice, você vai pegar o pão, e eu queria que você, quando pegasse o cálice e o pão, que você investisse um tempo pensando nisso. Os olhos desses dois discípulos são abertos, há um discernimento, há uma revelação de Deus, ou seja, uma atmosfera é introduzida neste lugar, onde havia dúvida: o que vai ser de nós? Ele morreu, enquanto nós estamos aqui, milhares e milhares de pessoas estão fazendo essa pergunta: o que vai ser de nós? O pai morreu, a mãe morreu, alguém que cuidava de nós morreu, assim estavam os discípulos. E deixa eu falar uma coisa para você: a igreja de Deus, num momento como esse, tem o pão da vida, e este pão será revelado por meio da sua vida, da minha vida, quando eu me permitir também ser quebrado, quando eu me permitir também ser cortado, como foi este pão, quando eu me permitir renunciar, quando eu me permitir ser transformado, ser moldado, ser quebrado por essa vontade de Deus na minha vida, porque é isso que Jesus está falando com esses discípulos. Olha, na cruz eu fui moído, na cruz eu fui quebrado, na cruz eu me ofereci, na cruz eu me transformo neste pão para saciar a sua fome. E vocês sabem perfeitamente, muitos de vocês fazem isso. Um pão para chegar até aqui, o processo da semente que é plantada, do adubo, da água, do tempo, e depois do trigo que é amassado, e todo esse processo que eu não vou detalhar aqui, é lançado ao forno, é todo um processo para que este pão chegue até nós. Meus queridos, este pão nos fala desta vida que Ele doou, desta vida que Ele deu. Os discípulos começam a perceber ali que quando Jesus parte o pão, ele fala: mas é Ele, é o Filho de Deus. Ele veio a esta terra. Quando Ele dá o pão aos discípulos, a revelação de quem era que estava com eles veio. Sabe por quê? Alguém já disse que o momento que nós mais parecemos com Deus é quando nós damos, é quando nós nos doamos, e foi isso que Jesus fez com esses dois discípulos. É quando nós servimos, é quando nós abençoamos. No ato de dar o pão, a revelação veio, os olhos se abriram, o coração começou a bater mais forte, a esperança foi renovada, o que estava morto reviveu, voltou o ânimo, o desejo de seguir, de amar e servir ao Senhor. Olha agora a mudança. No verso 32, olha o que eles falam: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Essa pergunta é uma pergunta que nos leva a pensar sobre uma das maiores
necessidades nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Restaurar esta paixão, restaurar aquele coração ardente, restaurar aquele coração apaixonado por Deus. E isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer quando você estiver à mesa. Isso pode acontecer quando você discernir o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que está nesse tema da mensagem, ou esta afirmação: fica em casa, Jesus. É algo que eu quero convidar você a pensar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você investisse um tempo em oração. Você que está na sua casa, queria que você também fechasse os seus olhos. Se você está com seus filhos, que você parasse para pensar agora. Você ouviu durante o ano passado e este ano os meios de comunicação, as autoridades dizendo: fique em casa, fique em casa, fique em casa. E eu queria que você pensasse nesta noite, qual a importância que eu e você temos dado acerca de convidar Jesus para dentro de casa. Muitos de nós criamos diversas estratégias, sabendo que ia ficar em casa. Houve uma venda acentuada de televisão, porque as pessoas iam ficar em casa, e elas queriam assistir programas. Pessoas que partiram para as redes sociais dentro de casa, fizeram investimento nas redes sociais, para assistir filme, novela, futebol, minissérie, séries. Quantos de nós preparamos a nossa casa de forma intencional, de forma estratégica, para ocupar melhor o nosso tempo? Quantos pais que se preocuparam com estratégias para que os filhos não sofressem tanto esse impacto, e graças a Deus que você se preocupou, graças a Deus que você investiu, graças a Deus que você tem se preocupado com isso. Quantos de nós fizemos como esses 2 discípulos? Fica, Senhor, nesse tempo de pandemia, fica conosco na mesa, fica conosco na hora que nós somos dormir, fica conosco quando nós estivermos dormindo, fica conosco quando nós acordarmos. Quantos de nós, irmãos, esse ficar em casa, lamentavelmente, fez com que muitos casais se separassem. Esse ficar em casa aumentou o número de violência doméstica, aumentou o número de pessoas presas, porque estava espancando os filhos, espancando a esposa. Este ficar em casa aumentou o número de pessoas deprimidas, de pessoas doentes. Mas talvez não foi simplesmente porque ficamos em casa. Talvez esquecemos de convidar Jesus para dentro de casa. Que nesta Páscoa, que nesta ceia, a gente possa pensar quanto tempo a gente dedica para dar atenção a Jesus. Nós estamos encerrando o plano Daniel, 40 dias de leitura bíblica, 40 dias de jejum, de oração. Quantos irmãos que cresceram na fé, quantos irmãos que tiveram experiências com Deus nesses 40 dias, e eu quero louvar a Deus por sua vida, por nossa vida. Mas a pergunta é: será que eu estou fazendo como esses 2 discípulos, dizendo: fique em casa? Porque quando Jesus está à mesa, há comunhão dentro do lar. Quando Jesus está à mesa, há prazer no relacionamento conjugal. Quando Jesus está dentro de casa, há
discernimento nas decisões. Quando Jesus está dentro de casa, há um perfume. Quando Jesus está dentro de casa, a mesa é preparada, a casa arrumada, e Ele toma o lugar de honra, e o sobrenatural acontece. Quando o pão se parte, os olhos se abrem, ao som de sua voz, os corações queimam de amor. Será que não ardia o nosso coração? Aleluia. Nos abraçando. Glória a Deus. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Deus, ó Deus. Ele é tão sábio, Aleluia. ensina em amor. Deus, ó Deus. Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluia. Quem é esse que vem Nos nos abraçando. abraçando? Quem é esse que vem Quem é esse que nos vem constrangendo com o olhar? nos constrangendo com o olhar? Oh Ele Deus. é tão sábio, Ensina em amor. ensina em amor. Ele é tão manso, Cuida dos corações. cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Aleluia. Ele nos observa, Sabe que o sabe esperamos. que o esperamos. E ao partir do E ao pão, partir do pão, nossos os olhos nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, aleluia. perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Sobre o lugar de honra. Casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda.
preparamos a mesa no lugar de honra. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Você que está na sua casa, vamos participar da ceia, participar do pão e do cálice. Daqui a pouco a gente vai voltar a cantar essa canção e nós vamos participar cantando, celebrando. Você que está no seu lar, você que está na sua casa, a você que está aqui nesta noite, mesmo você que não é membro desta igreja, você que está visitando, se você sentir no seu coração o desejo de participar, você pode participar. Talvez alguém passou até você, ele ficou constrangido em pegar o pão, mas se você quiser, você pode levantar a sua mão, alguém vai até você e vai levar um cálice para que você possa participar também. Você que está aqui visitando, está pela primeira vez, nós estamos na casa do Pai e a gente vai dar essa liberdade. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, mesmo não sendo membro, você pode se manifestar dizendo: pastor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida. Os corações deles queimaram, arderam, e eu oro para que o nosso coração possa queimar aqui nesta noite, que os nossos corações estejam inflamados, que os nossos corações estejam apaixonados por Jesus. Você na sua casa, de repente um filho, uma filha, eu penso que o meu filho está em Campinas, está participando aqui com a gente, eu convidei ele para participar, e eu quero louvar a Deus por esse tão grande privilégio, de poder participar com meu filho tão longe e distante, mas a bênção de Deus chegando até ele. A palavra de Deus diz assim: disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. E tomando o pão e também um cálice, você pode abrir aí esse cálice, pegar esse símbolo do corpo de Cristo. Pai, nós bendizemos ao Senhor, aqui no templo, os teus filhos reunidos em casa, a mesa reunida, a mesa preparada, e nós estamos entronizando o Senhor no lugar de honra. E este pão que simboliza o corpo de Cristo, este suco de uva que representa o teu sangue, nós queremos louvar o teu nome por tão grande privilégio, de trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo no Calvário, de trazer à nossa memória o sangue de Cristo que foi oferecido por nós, perdoando os nossos pecados, nos livrando da condenação eterna, nos dando o direito de vida eterna, trazendo sobre nós esta presença do Espírito Santo, que gera em nosso coração uma certeza e uma convicção de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado por ter a igreja aqui reunida, irmãos que irão em outros momentos assistir esta live, celebrar a ceia, pessoas que em lugares distantes estarão também celebrando esta ceia. Nós queremos celebrar adorando, nós queremos celebrar cantando. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós participamos deste pão, deste cálice, libera uma unção de cura, libera uma unção de restauração na família. Oh Deus, em nome de Jesus, enquanto nós celebramos cantando, você pode participar do pão. Se você está com a sua família, você pode celebrar junto. Aleluia. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
Fale comigo bem alto, Senhor Jesus. O meu coração se rende a Ti, reconhecendo o Teu senhorio sobre a minha vida. Obrigado pelo sacrifício do Calvário, pelo sangue derramado, pelo perdão dos meus pecados. Eu declaro que pela fé sou Teu filho amado, e creio também que pelas Tuas pisaduras eu sou sarado. A minha casa pertence ao Senhor, e eu quero que mais uma vez o Senhor seja entronizado, que o lugar de honra na minha casa, no meu coração, seja Teu, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você não participou do cálice, você pode participar, liberando palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Alguém dos seus familiares que não está aqui, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.